Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia juntamente comigo no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 23, segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Glória a Deus. Querido, todos acharam o segundo livro de Samuel? Amém. Todos acharam capítulo de número 23, versículo de número 11. Versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. E depois dele, Samá, filho de Ageu, o ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Querido, antes de você assentar, pega o teu dedinho de profeta aqui, o dedinho indicador. Eu gosto de fazer isso, irmão. Faz tempo que você não usa esse dedo aqui, o dedo de profeta. Faz tempo que não profetiza para ninguém, irmão. Se faz tempo, então dá uma limpadinha nele assim, ó. Dá uma sopradinha para tirar a poeira. Agora diga para o seu irmão: aguenta firme, porque Deus, Ele está no negócio. Ainda que pessoas venham zombar, desacreditar, Deus está no negócio. E Deus... Gabriel, consegue colocar um fundinho musical ali? Aleluia. Aleluia. Querido, estes versos que nós lemos, eles foram preferidos pelo rei Davi. Só que este Davi, não é aquele Davi que conhecemos. Este Davi já não é mais um homem que vai à guerra. Esse Davi não é mais um menino que vai atrás de urso, atrás de leão e tira a ovelha da boca. Esse Davi, ele já não desce mais ao vale e enfrenta gigantes, não. Esse Davi aqui já é um senhor, um ancião. A Bíblia vai dizer que as suas cãs estão brancas e ele está sofrendo de uma doença hipodérmica. O seu corpo, ele treme sem parar, e as pessoas estavam achando que Davi estava com frio. Na verdade, irmão Júnior, ele estava doente. Então alguém tem uma ideia de trazer alguma donzela, e percorreram todas as cidades e trouxeram mulheres para ficar perto de Davi, para que o seu corpo se aquecesse e ele pudesse parar de tremer. Mas isso não adiantou, porque era uma doença. E aqui, meu irmão, nos seus últimos dias, nas suas últimas histórias, Davi, ele começa a lembrar-se de algumas pessoas. Se você ler o início deste capítulo de número 23, você vai ver que estas são as últimas palavras do rei Davi. Estas são as últimas palavras do rei Davi. E, meu irmão, eu acho interessante, todos nós, quando estamos diante de alguém que está no seu leito de enfermidade, à beira da morte, todos nós deveríamos abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, porque sempre as suas últimas palavras, elas são impactantes para a nossa vida e para a nossa história. Eu lembro de um pastor chamado Daniel. Ele estava também no seu leito de morte, quase partindo. E de repente o seu filho também, Daniel, ele adentra e começa a chorar e começa a derramar algumas lágrimas, porque está vendo o pai naquele estado, quase partindo. O pai olha nos olhos do filho, que também era pastor, e diz: pastor Daniel, fica tranquilo, não tire a honra que eu tenho de estar na presença do Senhor, não tire a alegria que eu tenho por ter entregado a minha vida e caminhado com Jesus por todo esse tempo.
Não tire esta honra, não tire esta alegria, não tire o meu prazer de ir morar com Jesus. Meu irmão, aquelas palavras ficaram marcadas no coração do pastor Daniel. E eu tenho a certeza, meu irmão, que todos nós, quando estamos diante de um leito de morte, que nós abrimos nosso coração e abrimos a nossa mente, essas palavras elas ficam marcadas. E nessas últimas palavras de Davi, ele começa a agradecer, a louvar a Deus por tudo aquilo que Deus fez, por tudo aquilo que Deus prometeu para ele, por tudo aquilo que Deus havia prometido e Deus havia cumprido, pastor Jurandir, vírgula por vírgula, ponto por ponto, Deus havia prometido e havia cumprido na história de Davi. Meu irmão, deixa eu contar aqui para você, que o teu Deus é fiel, que o teu Deus é fiel, que o teu Deus é fiel. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas a promessa que Deus fez na tua vida, ela vai se cumprir, ela vai se cumprir, ela vai se cumprir. Davi começa a louvar a Deus por toda a bondade de Deus. Davi, ele começa a louvar a Deus nas suas últimas palavras, porque em meio a uma multidão, Deus o escolheu para sentar sobre o trono de Israel. E Davi, ele começa a fazer uma retrospectiva da sua vida e das pessoas que o permeavam. Davi começa a lembrar-se de alguns homens que foram à guerra com ele. Davi começa a lembrar-se de alguns homens que foram à batalha com ele. Meu irmão, deixa eu te contar como isso aconteceu. Davi, ele formou um pequeno exército de 400 homens. Quando ele fugia da presença do rei Saul, ele vai até um lugar chamado Engedi ou Engedi, como você queira. Ele adentra uma caverna chamada Adulão, e ali ele permanece por muito tempo. Ali ele fica por muito tempo. E a história vai dizer que homens endividados, homens de péssima reputação, homens de má índole, homens de mau caráter, eles iam ter com Davi, e ali eles viam Davi, eles se afeiçoavam a Davi e eles se uniam a Davi. E eu comecei a me intrigar e perguntar o porquê disso. Por que, pastor? Alguém vai sair e vai a um deserto, vai e entra numa caverna e olha para este rapaz e se afeiçoa a esse rapaz? É que, meu irmão, a notícia de que um jovem que matou um gigante, ela percorria todas as cidades e todos queriam ver quem era aquele garoto, quem era aquele menino que derrotou um gigante. E, meu irmão, essas pessoas olhavam para Davi, se afeiçoavam a ele e se uniam a ele. Ali formaram um exército de 400 homens, e dentro desses 400 homens, 30 homens se destacavam, os 30 valentes de Davi. E Davi aqui, neste capítulo de número 23, ele vai destacar 3 desses 30. Quantos homens? 3 homens desses 30. O primeiro homem que Davi, ele vai se lembrar, pastor, fazendo uma retrospectiva da sua história, dos homens, Gabriel, que foram à batalha e à luta com ele. O primeiro nome que Davi, ele vai lembrar é José Batsebete. Este homem, ele tem uma história interessantíssima. Os amigos dele fugiram, eles abandonaram, e ele pega uma lança, ele pega um pedaço de pau e ele derrota de uma vez 800 inimigos. Eu não sei como foi, meu irmão, eu não sei de que maneira Deus agiu, mas eu sei que Deus está no negócio. Eu sei que Deus está no negócio, e quando Deus está no negócio, o milagre acontece. Davi continua fazendo a sua retrospectiva, e ele vai lembrar de um homem chamado Eleazar. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Eleazar. Esse também tem uma história linda. Os amigos de Eleazar também fugiram, pastor. Abandonaram ele, deixaram Eleazar sozinho. Eleazar, ele desembanha uma espada e ele começa a lutar. E ele vai derrotando seus inimigos, irmão Júnior. Ele vai derrotando seus inimigos, pastor Fernando. E ele vai derrotando um após um, um após um, um após um. De repente o braço de Eleazar, ele cansa.
De repente a força humana, o braço dele vai se cansar, e quando o recurso humano ele se finda, quando o recurso humano ele vai embora, entra a providência de Deus, entra o milagre de Deus. Quando o braço dele cansa, a Bíblia vai dizer que a espada ela cola, ela gruda na mão de Eleazar, e ele vai derrotar todos os seus inimigos. Meu irmão, deixa eu contar para você aqui nessa noite, que eu e você nós temos uma espada, e essa espada ela se chama Palavra de Deus, para você pôr em fuga, derrotar todos os inimigos que se levantam contra você, todos aqueles que dizem palavras, todos aqueles que lançam olhar. Use a espada, use a palavra de Deus e coloque esse inimigo em fuga da tua história. Eu lembro do salmista dizendo: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração. E esse guardar, pastor, não é de colocar num lugar e depois ficar procurando. Não. Esse guardar é de estar incrustado, escrito, marcado, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Meu irmão, que a palavra de Deus ela esteja na tua alma, que a palavra de Deus ela esteja na tua mente, que a palavra de Deus ela venha a ser a diferença na tua vida e na tua história. Quando você precisar usar a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus ele te reavive a memória, ele coloque a palavra certa na tua boca e você venha fazer a diferença nesse planeta. Pastor, a Cris e eu nos associamos há um tempo atrás a uma agência missionária transcultural, e todos os meses eles nos mandavam informativos do campo. E um campo que me chamou muita atenção, missionário, foi a Índia. Na Índia existem cerca de 330 milhões de deuses. Eu não errei, irmão, são 330 milhões de deuses. Se você fizer um cálculo rápido, vai dar 1,5 Deus para cada habitante da população brasileira. Tudo que se move, tudo aquilo que tem vida, que não é ser humano, eles consideram um ser sagrado. A vaca é um ser sagrado, o rio é um ser sagrado, o sol é um ser sagrado, tudo que tem vida, eles consideram um ser sagrado. E na Índia eles adoram um Deus, que é o Deus rato. Existe um templo de uma deusa chamada Karni Mata. Este templo, Gabriel, ele é velho, ele é cheio de buracos, e ali se adora o Deus rato. Os sacerdotes, pastor Fernando, eles colocam roupas brancas com as abas coloridas, e eles começam a entoar cânticos, a dançar. E um dos rituais que eles fazem, irmão Júnior, é pegar uma bacia de leite, enchê-la e colocar no centro do templo. E eles começam a dançar, a invocar o seu Deus. De repente o sol ele começa a nascer na Índia, ele começa a nascer já quente demais, começa perto dos 40 graus, e ele vai passando pelos buracos da parede, pelas frestas que existem naquele templo, e ele vai se aproximando do centro daquele templo. E quando o sol ele bate naquele leite que está no centro do templo, o leite ele libera um odor, ele exala um cheiro, e ele vai pelos buracos da parede. E então os ratos eles começam a sair da toca em direção àquele leite que está no centro do templo. Os sacerdotes eles se deitam no chão, os ratos eles passam por cima dos sacerdotes, eles tomam aquele leite, e depois de eles estarem saciados, eles urinam e eles defecam em cima dos sacerdotes. E quando o último rato ele está salvo na toca, quando o último rato ele já está guardadinho, seguro, os sacerdotes eles se levantam, pastor Jurandir, e eles começam a cantar uma canção dizendo: o nosso Deus nos visitou, o nosso Deus nos visitou.
visitou. O nosso Deus nos visitou, meu irmão. É por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser pregada. E eu e você precisamos pregar a palavra de Deus, para que esse povo entenda que o nosso Deus não é um Deus que nos visita esporadicamente, mas é um Deus que habita dentro de mim, é um Deus que habita dentro de você. Ei, deixa eu contar para você aqui, meu irmão, se não fosse Ele, essa manhã eu não levantaria da minha cama. Se não fosse Ele, eu não trocaria 2 passos, mas foi graças ao amor dEle, graças à misericórdia dEle, que eu trouxe, que eu estou aqui nessa noite. Ele veio nos guardando, irmão Júnior, por essas ruas, Ele veio nos guardando por esse trajeto. Quando nós entramos por essa porta, Ele não veio na frente, irmão. Eu fico louco quando eu vejo o pregador usar de jargão, dizendo: antes de você chegar aqui, Jesus já estava. Meu irmão, o que ele vai estar fazendo num templo vazio? O que ele vai estar fazendo num templo vazio? Não, irmão, quando você chegou por essas portas, Ele chegou junto contigo. Quando você dobrou os teus joelhos, Ele estava junto contigo. Quando você levantou a tua voz em oração, Ele está junto contigo. O teu Deus não te visita, o teu Deus habita em você. A palavra de Deus, a espada de 2 gumes, mais penetrante, pastor, e ela pode discernir, ela corta dos 2 lados, e ela pode discernir corpo, alma, espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada. E Davi continua fazendo uma retrospectiva da sua história, e Davi, ele vai lembrar-se desse homem que nós lemos agora, Samá, filho de Agé, o Ararita. Este homem era companheiro de Davi. Ele foi às batalhas com Davi, ele foi às guerras com Davi, e como despojos de guerra, ele comprou, pastor Fernando, um pedaço de terra. Ele comprou não um campo muito grande, ele comprou um pedaço de terra. E sabe o que ele fez, irmão Júnior? Ele foi plantar lentilhas. E esse campo, meu irmão, não pense que era num lugar muito produtivo, não. Porque lentilhas não tinha valor comercial naquele tempo, como não tem hoje ainda. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem daqui comeu lentilha hoje, levanta a mão. Ontem. Quem comeu lentilha essa semana? Quem comeu lentilha esse mês? Oh, tem uma, pastor. Uma pessoa comeu lentilha esse mês. Sabe por quê, irmão? Se tiver lentilha a gente come, se não tiver a gente não está nem aí para lentilha, né, irmã? A gente se assusta quando a gente vai no mercado, olha o preço da carne, olha o preço do arroz, olha o preço do feijão, olha o preço do óleo. Ah, tá caro demais, mas ninguém se assusta dizendo: Gabriel, já viu o preço da lentilha? Não dá mais para comer lentilha. Ninguém fala isso, irmão. Sabe por quê? Porque ninguém está nem aí para lentilha. E agora Samá, ele quer viver, irmão, de lentilhas. Algo que não tinha valor comercial, algo que ninguém queria saber, algo que ninguém gostaria de viver. Ele está batendo no peito e dizendo: eu e a minha casa, nós vamos viver de lentilhas. Eu e a minha casa, nós vamos viver de lentilhas. Deixa eu te perguntar nessa noite, irmão, qual é o teu campo de lentilha? Talvez o teu campo de lentilha seja carequinha. Talvez o teu campo de lentilha seja gordinho assim, pastor. Talvez o teu campo de lentilha esteja faltando alguns dentes, mas ele é o que Deus te deu. Talvez o teu campo de lentilha não queira estar do teu lado, mas basta, meu irmão, você estar cuidando do teu campo de lentilhas, para que Deus, Ele venha fazer milagre na tua vida. Ei, talvez os teus amigos, os teus vizinhos estão olhando para você, apontando o dedo e dizendo: não adianta ir lá na congregação Rumo, porque ele não tem saída. Não, meu irmão, adianta sim.
Sim, venha, plante a tua lentilha, porque no momento certo, a tua lentilha, ela vai frutificar, ela vai crescer, ela vai dar fruto, e você vai se alimentar desse campo de lentilhas que Deus colocou na tua mão. Não menospreze as coisas pequenas, não menospreze as coisas sem valor, não menospreze as coisas que parecem ínfimas, que não têm valor nenhum, porque Deus é especialista, meu irmão, em mudar as coisas pequenas. Eu lembro de uma mulher que havia perdido o marido. Agora os credores chegaram na casa dela e queriam levar os 2 filhos para serem escravos. Aquela mulher, ela vai correndo no profeta e diz: profeta, tem 2 homens lá e querem levar os meus filhos como escravos. O profeta vai dizer: diz-me o que tem em casa. A mulher vai dizer: não tenho nada, Senhor, nada. Estou que nem o neto, vira de cabeça para baixo, não cai uma moeda. Não tenho nada. Só que aí vai passando o tempo, pastor, ela vai lembrando e vai dizendo: ah, Senhor, eu tenho na minha casa um pouquinho assim de azeite. Eu tenho só um pouquinho de azeite dentro de uma vasilha. O profeta olha nos olhos daquela mulher, Júnior, e diz: ei, então vai nos teus vizinhos. Ei, relacionamento, ei, intimidade, vai nos teus vizinhos, pega vasilhas emprestadas, e não poucas, porque você vai ver que Deus vai fazer milagre na tua casa. Quando você tiver muitas vasilhas, começa a deitar o azeite dentro daquela vasilha, ei, vai colocando a parte, vai enchendo, e vai colocando a parte, vai enchendo, vai colocando a parte, vai enchendo, vai colocando a parte. De repente eu fico imaginando aquela mulher dizendo: filho, traz mais uma vasilha para a mãe. Acabou a vasilha. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? É que o recurso humano, ele se finda, pastor, mas o recurso de Deus é limitado. Se houvesse vasilhas, até hoje estaria jorrando azeite para aquela mulher. E sabe o que é interessante? Ele diz: mulher, vende tudo, paga a tua dívida e vive do resto. Eu fico imaginando, pastor Anéia, aquela mulher chegando nos credores e dizendo: quanto que eu te devo? Eu fico imaginando o credor puxando uma calculadora e calculando os juros, calculando a correção monetária, calculando a inflação, dizendo: a senhora me deve tanto. Ela tirando o dinheiro do bolso e dizendo: está aqui, está pago, 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 está pago. Foi mais ou menos o que Jesus fez por mim e por você, meu irmão. Quando Jesus, ele está lá no madeiro de braços abertos, ele vai sussurrar uma palavra dizendo: Pai, está consumado. No original ele está dizendo tetelestai. Tetelestai não é consumado. Quando alguém tinha uma dívida com o rei, pastor, era colocado uma folha na porta e um prego ali, e quando aquele homem que conseguia pagar a sua dívida com o rei, vinha alguém com um carimbo enorme e pagava e batia naquela folha escrito tetelestai, está pago, está pago. Foi o que Jesus fez por mim e por você, meu irmão. Está pago. Ei, o teu pecado, a tua transgressão está pago. Ei, a tua dificuldade, a tua dor, o teu choro está pago. Está pago, está pago, está pago, está pago, está pago. Tudo aquilo que você está vivendo está pago e foi pago lá na cruz do Calvário. Tetelestai. Samar, ele começa a escolher algumas sementes. Samar, ele vira a terra, meu irmão. Samar, ele escolhe o dia certinho, pastor, e ele começa a jogar as sementes na terra. Ele planta aquelas sementes e ele volta para sua casa, Gabriel. E todos os dias ele voltava naquele campo
e olhava para ver se aquela semente de lentilha estava crescendo, para ver se aquela semente de lentilha estava brotando. Meu irmão, só Deus sabe quantas noites você passou cuidando da tua lentilha. Só Deus sabe quantas noites de oração. Só Deus sabe quantas noites você ficou do lado dele, cuidando dele, dando remédio para que a febre cedesse, para que a enfermidade fosse embora. É por isso que você não pode abrir mão daquilo que Deus te deu. A história vai dizer aqui, meu irmão, que os amigos de Samar, que estavam junto dele no tempo da colheita, eles abandonaram Samar quando eles viram um exército filisteu. Os amigos abandonaram quando viram o inimigo se aproximando, porque o valor não era para eles, pastor. O valor era de Samar. Talvez quando você mais precisa de um ombro amigo, talvez quando você mais precisa de oração, você se sente abandonado, você se sente esquecido, você se sente traído. Mas basta, meu irmão, você se colocar no meio desse campo de lentilha. Basta você se colocar no meio desse campo de lentilha, porque você não precisa de uma multidão do teu lado, porque você não precisa de um exército do teu lado. Você e Deus são capazes de gerar milagre quando você se coloca no meio desse campo de lentilha. Ainda que os teus amigos te abandonem, ainda que os teus amigos te deixem, você se coloca no meio desse campo de lentilha, você defende este campo de lentilha. Você pode ter a certeza que o milagre Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus, ele não trabalha com coitadinho. Não, porque Deus, ele não trabalha com pessoas coitadinhas. Não. Deus, ele trabalha com pessoas que se posicionam no meio da adversidade. Deus, ele trabalha com pessoas que se colocam na presença dele, no meio da crise, no meio da dor, e acreditam que eu e Deus, nós somos maioria, e Deus é especialista em fazer milagre. Deixa eu contar para você aqui. A crise, nós estivemos na Assembleia de Deus do Bairro Novo, lá em Curitiba. Pensa numa igreja grande, pastor Anéia, não dava para ver a última pessoa lá no fundo. E aí disseram: a irmã Márcia vai contar o testemunho. Vem a Márcia lá de trás, uma lerdeza, Gabriel, cabelão desse tamanho de Havaianas, e veio vindo, devagarinho, fiquei contando, meu Deus, o tempo passando e a mulher não chegou aqui ainda. E aí, quando ela assume o púlpito para contar o testemunho dela, ela diz: meus irmãos, vocês me conhecem, vocês sabem da minha história. Meu marido é engenheiro automobilístico na Renault. Ele foi diagnosticado com um câncer terminal no cérebro, e devido à enfermidade dele, nós estamos gastando muito mais do que aquilo que nós estamos arrecadando. E eu tenho 6 filhos, irmãos, os irmãos sabem. E um dia eles estavam brincando na rua, um deles entrou em casa e disse: mãe, nós queremos comer, nós estamos com fome. A Márcia, pastor, ela disse que abriu todos os armários da casa. Pastora Néia, ela não achou um grão de arroz para fazer para os meninos. Ela disse: filho, vai brincar com os teus irmãos lá fora, porque a mãe vai fazer algo para vocês comerem. O menino saiu, ela foi para o quartinho de trás, Gabriel dobrou os joelhos e começou a orar, começou a clamar a Deus, começou a buscar a Deus, dizendo: Deus, nós somos fiéis. Apesar da enfermidade, nós continuamos sendo dizimistas na tua casa. Apesar da enfermidade, nós continuamos ofertando na tua casa. E agora, Pai, o meu filho não tem o que comer nessa tarde. Eu peço, Senhor, humildemente, que o Senhor faça um milagre agora. Humildemente, Senhor, eu peço que o Senhor faça um milagre agora. E ela continua insistindo: humildemente, Senhor, eu peço que o Senhor faça um milagre agora. E de repente a voz de Deus ecoa, dizendo: Márcia, se coloca de pé e vai até o teu vizinho e pega passes com ele.
Ela levantou, bateu palma, o vizinho veio. Ela disse: eu preciso de passe emprestado. Ele deu alguns passes para Márcia. Ela embarcou no ônibus e ela foi sem destino. Quando ela passa na frente de um mercado chamado Mufatão, Deus fala para ela: é aqui, Márcia, puxa a cordinha. Ela puxou a cordinha e disse: agora, Senhor, entra aí dentro. Ela disse: Senhor, mas eu não tenho nada. Não tenho nada, pastor. Não tenho nada, Deus. Tu sabes que eu não tenho R$1. Ele disse: quem crê em mim tem que crer em milagre. Quem crê em mim tem que crer que eu sou o Deus de milagre. Ela entrou no mercado e disse: agora, Senhor, pega um carrinho e tudo aquilo que vocês necessitam, coloquem dentro do carrinho. A Márcia começou a passear pelos corredores. De repente ela viu que o carrinho estava até em cima de mercadorias de necessidade. Ela disse: Senhor, e agora? Agora é para os teus meninos, você tem 6, capricha. Tudo aquilo que eles gostam de comer, coloque dentro do carrinho. A Márcia pegou outro carrinho e foi passeando 2 carrinhos até a boca. Ela disse: Deus, e agora? Márcia, vai para o caixa de número 1. A Márcia, ela se dirigiu até o caixa de número 1, Gabriel. Quando ela chega no caixa de número 1, o caixa está fechado. E Deus fala com ela novamente, dizendo: fica aí, porque eu já estou gerando milagre. Só que as horas foram passando, pastor Anéia, as horas foram passando. E ela dizia que as pessoas olhavam para ela e sabiam que ela não tinha dinheiro. Já estavam rindo dela ali. Parecia que não tinha dinheiro, irmão. Se fosse comigo, eu ficava olhando: ó, lá vem um rapaz de terno e gravata, esse aí que vai pagar. Ah, lá vem um de gravata listrada, vermelha e preta, esse aí vai pagar a minha compra. Mas Deus, ele vai na contramão do mundo, meu irmão. Deus, ele sabe trabalhar. Deus, ele sabe fazer a coisa. E de repente Deus, ele está esmagando o gerente, o coração do gerente do hipermercado. E aí o locutor, ele passa na frente do caixa de número 1 e some no meio dos corredores. E lá do meio dos corredores ela escuta uma voz dizendo bem assim, ó: loucura, 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 porque nós amamos você. Nós presenteamos você. O primeiro que chegar ao caixa de número 1 levará todas as suas compras de graça. Sabe quem estava ali, pastor? Era uma crente que tomou posição no meio da guerra. Ei, era uma crente que colocou-se no meio do seu campo de lentilha e disse: ei, do que é meu eu não abro mão. Daquilo que Deus me deu eu não abro mão. Pode não ter valor para as pessoas, pode não ter valor para os meus vizinhos, pode não ter valor para o bairro, mas se foi Deus que me deu, eu vou lutar por Ele, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar por aquilo que Deus colocou na minha mão. Meu irmão, talvez você não dirija o melhor carro do Profipo, talvez você não vista as roupas que você queria estar vestindo, não calce o sapato que você queria estar vestindo, calçando, mas fica feliz por aquilo que Deus te deu, meu irmão, porque até hoje não faltou um teto sobre a tua cabeça, porque até hoje não faltou pão na tua mesa, até hoje Deus foi fiel na tua vida e na tua história. Então seja grato a Ele. E no tempo de crise, no tempo da adversidade, ainda que todos venham te desmotivar, ainda que todos venham dizer: ei, já era, acabou, não tem mais saída, coloque-se de pé, meu irmão, fique no meio deste campo, não do lado, não do outro, não, mas é no meio, porque você vai ver a mão de Deus estendida, agindo em teu favor. Pastor, sabe o que eu acho interessante? Samar, aquele a quem Deus ouve. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, mas seja um Samar nessa terra, meu irmão. Mesmo que as pessoas estejam apontando o dedo, coloque-se no meio desse campo, desembanhe a tua espada, lute por aquilo que Deus te deu, porque você vai ver Deus efetuar um grande livramento na tua casa e na tua família. Coloque-se de pé, meu irmão. Aleluia.